Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 18 de setembro de 2015, sexta-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado. Hoje foi um dia de queda no índice Bovespa, uma queda de 2,65%, o que reforça agora a importância dessa LTB. O mercado realmente sentiu a LTB e vem então um movimento corretivo que agora alcança a cabeça da congestão e cabeça do pivô rompido. Tá? A tendência é alta, nós temos zigue-zague ascendente, tá? mas tá? O candle aqui realmente foi significativo, tá? O volume também foi significativo, o que faz com que a gente tenha um risco realmente de ter este pivô, o trade relacionado a esse pivô abortado. Né? Eu mencionei que se isso fosse aqui um papel e a gente estivesse operando, o stop ficaria abaixo da mínima do dia 15. Tá? Se o mercado fechar abaixo desse patamar, a gente pode considerar esse rompimento falso, daí a gente tem boas chances de ver o mercado voltando ao movimento corretivo, e considerando que daí a gente tem um rompimento falso, o mercado poderia dar uma alfinetada significativa para novamente testar o fundo de agosto. Tá? Vai ser bem importante ver como é que vai ser a reação do mercado na segunda-feira. Se o mercado subir na segunda-feira, as coisas ficam bem mais tranquilas. Tá? Então, como eu mencionei, o sinal aqui de rompimento tinha, no geral, né, características boas. Eu estava com o pé um pouco atrás, né, em relação ao trade, por conta da LTB, por conta do não rompimento do futuro, por conta de não ter sentido no mercado como um todo uma maior movimentação na ponta compradora, mas era para operar, era para entender isso como um rompimento, qualquer coisa, sofrer stop. Assim é a análise técnica. Vamos ver então como é que o mercado se comporta na segunda-feira. Eu não tive presente da parte da tarde hoje, infelizmente. Eu cheguei aqui e vi que o mercado havia caído, e pelo que eu pude ler, dar uma olhadinha aí, a justificativa foi um temor de um possível rebaixamento por conta da agência Fitch. Bom, vamos ver. No intraday, como é que foi o mercado? Bom, nós tivemos uma abertura em gap de baixa, logo o mercado testou o fundo aqui de ontem, na verdade, quinta-feira, tentou o rompimento de um primeiro movimento, tentou duas vezes, não conseguiu, e começou o movimento de alta. O que, nesse momento, ainda estava presente no mercado, o que eu mencionei é que o cenário aqui para trade ficava ruim. Né? Operar o rompimento disso aqui para cima não se encaixava por conta da proximidade com a média móvel de 21 períodos. O rompimento disso aqui para baixo poderia até ser trabalhado, mas tinha que ser um rompimento com volume para ignorar aqui o fato da média móvel de 200 ser um obstáculo natural. O cenário que seria ideal para trades seria o mercado andar de lado. A gente imaginava que o mercado fosse bater na máxima do dia e corrigir. De fato, foi isso que aconteceu. Trabalhar lateralmente a ponto da média móvel de 20 períodos, entrar dentro da congestão, isso nos permitiria operar um rompimento para cima, o rompimento para o fechamento do gap, pelo método Bizzi, é claro. Tá? Mas o cenário de rompimento baixista era possível, e o mercado fez um cenário interessante, porque aqui a gente tem um teste, segundo teste, proximidade com a média móvel de 21 períodos, e aqui nós temos o rompimento. É o candle que fecha abaixo da mínima do dia. Como não fechou tão abaixo, poderia usar um trade aqui por perda de mínima, né, por confirmação. E isso confirmou o trade. O mercado caiu a partir disso 1,6%, que cumpriu 20% da média da volatilidade e veio buscar um alvo já conhecido, essa zona por volta aqui dos 47.280, 47.300 pontos, e por ali fechou. Ok? Então, no final das contas, o mercado produziu um rompimento aqui de uma pequena congestão a favor do gap. Seria, no caso do método Leandro, um setup 3. Mas eu já não estava aqui presente para fazer essa operação. Se não dava para fazer, era tranquilo. No mercado americano, o fechamento de ontem foi bem feio, e a perda mínima de ontem no pregão de hoje provavelmente detonaria um movimento de queda. Foi o que aconteceu aqui no gráfico do índice Dow Jones. Né? Isso dá uma indicação então de rompimento falso aqui. O que eu esperaria agora seria um movimento corretivo para pelo menos buscar o fundinho ali do começo do mês. Deixa
desenhar a linha. No S&P 500 futuro, a mesma coisa, tivemos o mesmo sinal e acionamento da mínima de ontem, com isso agora a expectativa de um movimento de queda, em busca desse fundinho do início de setembro, volta de 1914. O destaque do dia foi o dólar, na minha opinião, pelos gráficos diários, né? O dólar vinha andando de lado, eu mencionava o fato de que, dentro do meu modelo, se a gente tivesse operado um retorno à média a partir do dia 10, que não era indicado, né? O stop no tempo teria sido acionado ontem, na superação na máxima de anteontem, né? E que geralmente quando esse stop é atingido de tempo, numa operação de retorno à média, a partir desse stop o mercado volta a se movimentar na direção da tendência, do viés. A gente teve um movimento de alta ontem e hoje a gente tem o rompimento da máxima do dia 10, o que configura então um mastro bandeira como nós tínhamos mencionado. Nós já cansamos de ver esta projeção aqui, né? Então eu vou apagar ela. Deu para entender que o mercado respeitou a projeção de 100%. Agora, a gente tem um novo rompimento e, portanto, uma nova projeção. Isso aqui é um sinal de compra? É um sinal de compra. O trade, para mim, melhor seria na superação da máxima de hoje, na segunda-feira. Seria o trade mais forte. Eu posso fazer a projeção desse máximo bandeira desde aqui de baixo. Tá? Projetando a partir desse fundo. Mas vamos ficar com a projeção mais modesta. Deixa eu botar uma outra cor aqui. Vamos ficar com a projeção mais modesta, que vai levar em consideração a movimentação desde esse gap aqui. Então a gente teria uma projeção inicial, considerando essa perna projetada para cá, daqui, em 4.124, e a projeção mais ampla, que vem desde esse fundo, que é bem possível, seria 4.310. A expectativa para o dólar é de alta. WDOV15 abriu num gapzinho de baixa, veio fechando esse gap, rompeu a linha d'água, acionou trade para o rompimento de linha d'água, não estopou longe todo o pregão. Não me parecia o rompimento mais atraente, né, por conta da resistência que havia aqui, e às vezes é justamente esse trade que surpreende. Acionou, foi indo, e ao longo de todo o pregão não estopou. No final das contas, se transformou num belo day trade na ponta compradora. Tá? Então, o dólar vai sinalizando mais alta aí para a semana que vem, com potencial de chegar a 4.300 pontos, algo próximo a R$ 4,30. O juro também deu um salto, alcançou aqui o topo anterior. Eu não vejo nisso um sinal de compra, né? Mas o viés é altista. Teria que ter um sinal forte de reversão para acreditar que o movimento aqui vai ser lateral. Por enquanto, a expectativa é de manutenção do movimento de alta no juro. Os papéis, a Vale segue vendo um movimentozinho de alta, vem mostrando força frente ao pregão. É a mesma coisa a gente poderia dizer do setor siderúrgico. A Gerdau segue tomando fôlego e está com cara de retomar um movimento de alta daqui a um tempinho. Ela está com uma cara altista. CSNA segue subindo. Rompeu o topo anterior ontem, né? Hoje vai dando continuidade a um movimento de alta, mas está bastante sobrecomprada, fica difícil buscar nova posição de swing trade. E a Uzi Minas é a mais fraca, é a que menos subiu. Acho que Gerdau subiu menos ainda. Gerdau chegou a cair. Mas a Uzi Minas vai se mantendo abaixo daquela média móvel de 200. O cenário aqui ainda, por enquanto, favorece queda. Mas tem um detalhe, tendo operado na venda nesse dia aqui, desse engolfo de baixa, esse é o sinal. Operei na venda nesse dia, tem 4 pregões, o que acontece? Meu stop para trade de retorno à média fica acima da máxima de hoje, sexta-feira. Certo? Petrobras caiu um pouco mais, novamente veio testar o suporte aqui por volta dos 7,50. Esse é um ponto crítico. Se a Petrobras romper isso aqui, pessoal, vai ser uma baita de uma venda de swing trade. Tá? O cenário está preparado.
Se não romper, vamos torcer para ela congestionar mais tempo, a média entrar para dentro da congestão e daí a gente ter um rompimento para cima, que era mais ou menos a possibilidade altista do intraday do mini índice aqui. Tá? É o mesmo princípio. Por enquanto, nada a ser feito na PTR4 e nem na PTR3. Setor bancário, Bradesco corrigiu, isso eu acho bom, porque agora deixou bem clara essa zona de resistência, a gente tem uma congestão agora apta a ser rompida tanto para cima quanto para baixo. No momento, no curto prazo, o viés é baixista. Bradesco foi o papel que do setor bancário gerou o trade mais claro para mim, rompimento do primeiro movimento. Tá? Candle sólido e bom volume, foi uma boa operação. Itaú também vem corrigindo, o gráfico está mais bagunçado, está mais difícil, não vejo nada a ser feito. Rompeu aquele suporte no intraday e veio buscar o próximo patamar de suporte da média móvel de 200. Banco do Brasil ontem já se enquadrava no trade na ponta vendedora, foi o papel que mais caiu, acionou o trade, caiu pra caramba, 5,61% de queda, tem espaço para cair. O intraday foi o enquadramento mais difícil em rompimento de day trade, né, dos papéis do setor bancário. Bom, também teria a Banrisul, né? Perdeu a mínima do dia de ontem, vai dizendo um movimento de queda. Deve prosseguir nesse movimento baixista. Outros papéis que a gente pode comentar, não são muitos, tá? Não tem muitos novos sinais no pregão de hoje. O IBR4 forma um candle de indefinição fora das bandas com pico de volume. Não é o cenário ainda de operação de venda para swing trade, na minha opinião, mas é um papel para a gente acompanhar no intraday. Eu mencionei, né, que a gente tem que ficar atento a esses papéis, o IBR4 e o IBR3. Deixa eu ver como foi o IBR3 no gráfico diário. Ela não chega a mostrar aí no sinal de reversão, tá? Mas o IBR4 conseguiu no intraday apresentar aqui um rompimento de linha d'água que era operável, acionou, o stop ficaria acima dessa máxima aqui e houve stop. Tá? Um stop não significa que a gente não possa, na verdade é o segundo stop nesse papel, né? O IBR tá sacaneando. Mas eu sigo atento a sinais vendedores, esse movimento de alta deve logo morrer. PK rompe uma congestão para baixo, com bom volume, é trade apto para uma operação na ponta vendedora, com stop acima desse gap. Então, PK rompe para baixo e abre as bandas. Dentro já de uma boa tendência de baixa, o volume é bem significativo. Tá? Nós não temos nenhum suporte muito próximo, ou não, ou nós temos. Tem uma zona aqui entre 54,50 e 53,50, que é uma zona de possível alvo. Não está tão distante. Mas a venda parece boa. Marco Polo rompeu agora com mais clareza a mínima de agosto. Viu que ela tentou dar uma seguradinha aqui. E com isso o papel pode, nos próximos pregões, dar um bom mergulho. Só que é uma operação um pouco difícil de realizar, o mercado está um pouquinho esticado, não respirou muito, mas com certeza está gerando stop, né, para tudo que é tipo de operação. Isso pode levar a um movimento de queda bem significativo. Rente 3, papel que nós vimos uma operação na superação no máximo 16, teria alcançado RP, na volta batendo no ponto de entrada, para quem atualiza o stop do ponto de entrada teria sido estopado. Quem vai ajustando o stop por mínimas, agora ajusta o stop para baixo da mínima de hoje. Não foi estopado, essa mínima de ontem aqui não foi perdida. Fica até com uma cara de queda aí para o próximo pregão, mas o volume não é suficiente para a gente querer operar na ponta vendedora. Reside. Eu acho que eu esqueci de mencionar a Reside no farol de ontem, mas ela estava na lista dos papéis para operar. E tinha uma das melhores notas. Essa barra elefante aqui era bem significativa, a superação da máxima era 3, só que o papel abriu pulando com um gap de 10%, então acabou não ocorrendo a operação. O candle de hoje poderia ser considerado um trade para gap de fuga na superação da máxima, mas não acho que vale a pena. Acho que o risco é muito alto. Por fim, TRPL, que batia numa zona de resistência já no pregão de ontem, ali em 42, né, hoje faz um candle de força vendedora, a perda mínima abre espaço para trades na ponta vendedora, mas eu focaria mais no intraday do que no swing trade. Infelizmente, eu não pude ficar na parte da tarde no LS Live, era o último dia que a gente deixou ele aberto. O LS Live ficou nas mãos do Stormer, eu voltei para o escritório tarde, não tinha mais ninguém, então não sei o que aconteceu no dia. Eu tinha mencionado algumas operações que eu já mostrei,
no futuro, principalmente em Banco do Brasil. Nós tínhamos feito uma venda em PSSA3, esse rompimento de primeiro movimento. O alvo foi atingido, o mercado foi até além desse alvo. E a gente tinha realizado a operação de venda de OIBR4 na peça mínima, que estava nessa máxima. Eu acabei esquecendo de colocar, porque eu estava na correria, não botei as ordens, a ordem para estopar. Então ela acabou ficando aberta aqui na simulação, mas ela fechou mais ou menos no preço do stop. E de novo, seria uma perda de 1.300. Hoje um dia de loss, então PSSA3 a gente entrou meio leve, porque o mercado não tinha ainda se definido para baixo. Então a gente teve um loss no dia de hoje de 835. R$2.000 de lucro no primeiro dia, 550 de lucro no segundo, um loss de 835 nesse dia. Vamos continuar fazendo algumas operações e vendo como é que vão sendo aí os resultados. Que mais nós tivemos no intraday que vale a pena mencionar? Deixa eu ver. Braskem, eu dei uma passadinha para alguns gráficos que eu já tinha pré-selecionado no começo do dia, né? Braskem, o rompimento tinha dado, ficava meio esticado, mas esse teste da resistência dos 16 aqui às 2h30 da tarde, quando o mercado futuro já tinha iniciado um movimento de rompimento para baixo, esse candle com bom volume na ponta vendedora depois de um forte movimento de alta, era um ponto interessante uma operação de retorno na média. Teria fluído bem. EZTC3 foi uma barra elefante que a gente viu no começo do dia, sendo acionada. O papel ao longo do pregão foi caindo bonitinho, respeitando a média móvel de 9, alcançou o alvo. E no final do dia teria estopado pela média móvel de 9, mais ou menos no alvo. Sabesp, outro papel que tinha gerado uma barra elefante. Eu havia mencionado que para quem não tinha entrado, né, porque a gente chegou nesse papel aqui, o papel já estava andando de lado depois do acionamento. Então, como o papel não tinha fluído, o ideal era esperar um rompimento dessa consolidação se ela se mantivesse lateral. Isso aconteceu, ele não estava aqui no candle da 1h15 da tarde, teria sido uma boa venda e teria produzido um movimento de queda em busca do alvo. O papel que eu estava de olho para uma operação, enquanto o mercado, eu ainda imaginava que o futuro ia romper para cima, ao invés de romper para baixo, era Smiles. Se Smiles conseguisse romper essa linha d'água, que eu mencionado, seria provavelmente uma boa operação na ponta compradora. Só que Smiles não rompeu para cima, acabou indo para baixo, e o cenário aqui ficou perigoso para Smiles. Ela está ameaçando romper a faixa dos 37,50. Vamos ver como é que vai ser a reação na segunda-feira. Se tiver um candle forte de reação na segunda-feira, pode ser um fundo reflexo, a gente pode pensar em compras novamente. A operação comprado dia 14 não teria sofrido stop ainda. O stop fica abaixo dos 36,20. Acho que de mais importante era isso. Eu vou finalizando o farol por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá.